Paz do Senhor, gente. Eu espero que vocês estejam bem e que nós possamos aproveitar aí esses minutinhos aí para meditar na palavra de Deus. Nós vamos meditar aí a respeito do tema que foi postado aí no grupo dos jovens, o tema que diz: atenção, os dias de Noé voltaram, tá? Antes de eu discorrer a respeito do tema, eu só quero fazer a leitura, tá? Vou fazer a leitura do texto que dá referência a esse tema, que dá base a esse tema. O texto ele fica no Evangelho de Lucas, capítulo 17, versos 26 e 27. Eu vou ler. Diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Amém? Bom, esse tema ele foi colocado para trazer uma mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento, uma mensagem aí que possamos nos conscientizar de algo que está por vir, que é a volta de Jesus. O texto que foi lido, Jesus ali ele está explicando como se daria a volta dele. E o interessante é que Jesus fala que a volta dele, o retorno dele, seria semelhante aos dias de Noé. O que chama a atenção é que ele não enfatiza a questão da geração de Noé ser uma geração pecaminosa. Jesus não enfatiza os aspectos negativos que existia na geração de Noé. Ele não enfatiza que era uma geração má, corrupta, violenta. Não. O que ele enfatiza são aspectos de normalidade em qualquer sociedade ao longo da história da humanidade. Que é o quê? Comer, beber, casar, dar em casamento, viver a sua vida tranquilamente. Então Jesus ele enfatiza que a volta dele se dará num cenário de aparente normalidade, tá? Então, assim, o tema, atenção, os dias de Noé voltaram, é justamente para enfatizar que a nossa geração, o nosso tempo, a era que estamos vivendo, é uma era semelhante à era de Noé. Estamos vivendo nossas vidas, estamos aparentemente vivendo uma normalidade. É lógico que esse ano de 2020 não está sendo nem tão normal assim, mas assim, as pessoas estão tentando retornar à sua normalidade, que é o quê? Trabalhar, querem sair, querem passear, querem viajar, querem ir às compras, querem casar, as pessoas que vão casar, enfim, querem realizar seus projetos. E é justamente dentro desse contexto que a volta de Jesus se dará. E eu quero aqui, então, ressaltar 3 aspectos marcantes da geração de Noé, que também está na nossa geração, a geração que precede a volta de Jesus. Tá? Rapidamente eu quero trazer aqui a primeira marca, o primeiro aspecto marcante que havia na geração de Noé e que também existe na nossa geração, é a distração. A nossa geração ela está distraída, vivendo a vida, comendo, bebendo, casando, tentando aí realizar seus objetivos, seus projetos, e não se dá conta de algo que está por vir, tá? Eu quero direcionar esse aspecto exclusivamente para os cristãos. Existem muitos cristãos que infelizmente estão na mesma toada da sociedade, na mesma toada do mundo, ou seja, distraídos. Estão distraídos, estão não se apercebendo de uma realidade que está por vir. E por conta disso, o que acontece? Sua vida com Deus está deixando a desejar. A sua comunhão com Deus está provavelmente em falta. Eu não sei, tá? Mas assim, é um aspecto que deve ser levado em consideração, tá? Há um texto que reforça esse aspecto da distração humana, da distração do crente em relação à sua vida com Deus, que é Lucas capítulo 10, verso 38 ao verso 42. Depois, se você quiser, você pode ir lá ler e vai reforçar esse aspecto da distração.
tá? O segundo aspecto que eu quero abordar rapidamente aqui é o aspecto da negligência. Quantos cristãos, quantos crentes estão negligentes quanto à sua vida espiritual? Quantos estão negligentes quanto à sua vida com Deus? Quantos estão negligentes quanto à iminente volta de Jesus? Estão vivendo suas vidas e estão negligenciando sua vida com Deus. Não estão se preparando espiritualmente para a iminente volta de Jesus. E existe uma passagem que reforça esse aspecto, que é a passagem lá de Mateus, capítulo 25, do verso 7 ao verso 13, que fala a respeito das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. Infelizmente, muitos cristãos estão se portando como as virgens imprudentes, negligentes, estão negligenciando, estão deixando de portar azeite reserva para estar pronta para a chegada do noivo. Então é algo que nós precisamos refletir. Estamos preparados? Estamos negligenciando a nossa vida com Deus? Estamos negligenciando a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus? Ou estamos distraídos como a geração de Noé, comendo, bebendo, casando, trabalhando, viajando, enfim, fazendo faculdade, enfim. Nada disso é pecado. É isso que eu quero enfatizar. Nada disso é pecado. Mas a partir do momento que o nosso foco fica sobre essas coisas, nós colhemos prejuízos na nossa vida com Deus, tá? O último aspecto aqui é a alienação. Alienação. O que é uma pessoa alienada? É uma pessoa que está alheia a uma realidade, ela está alheia a um aspecto, a um fato, tá? Então, a geração de Noé, ela estava alheia a um fato. Ela estava alheia àquilo que estava sucedendo. Noé estava lá preocupado em fazer a arca, por conta viria a chuva e viria o dilúvio e iria destruir. E só iria se salvar se ele estivesse na arca. Da mesma maneira, há um texto que enfatiza esse aspecto da alienação. Tá? É o texto lá de Apocalipse, o capítulo 3, do verso 15 ao verso 20. Que fala a respeito da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja e foi uma igreja alienada espiritualmente. Por que alienada? Porque ela não conseguia se enxergar. Ela não conseguia enxergar o seu próprio estado. Infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes não têm conseguido enxergar o seu próprio estado. Não têm conseguido enxergar a sua necessidade de se voltar para Deus, de restaurar a sua vida espiritual com Deus. Infelizmente pensam que estão muito bem, né? Porque talvez a sua vida material, a sua vida pessoal esteja muito bem e por conta disso acha que está bem. Mas assim como a igreja de Laodiceia achava também, o fato é que Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia foi uma igreja que foi duramente reprovada pelo Senhor, foi duramente exortada pelo Senhor. Era uma igreja que tinha uma aparente espiritualidade, mas era uma igreja morna. Achava que estava bem, mas Jesus enfatizou que ela era uma igreja cega, pobre e nua, espiritualmente falando. E Jesus estava do lado de fora. Então, que possamos meditar nesses aspectos. A nossa geração, né, é a geração que precede a volta de Jesus. E como tal, nós não podemos entrar, né, por esse caminho, né? Qual o caminho? O caminho da distração, o caminho da negligência e o caminho da alienação espiritual. Nós temos que estar totalmente ao contrário, nós temos que estar alerta, nós temos que ser diligentes, nós temos que estar alinhados com aquilo que Deus está realizando no nosso tempo. Então que Deus possa falar, ministrar melhor ao seu coração, através dessa mensagem e que Deus abençoe a todos.